Bom dia, despertos. Rodolfo Camilo aqui com mais uma mensagem do Reino de Deus para você que decidiu despertar. Escolhido é quem entendeu o preço do chamado. E eu acredito que você conhece o versículo que diz: porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E foi meditando nele que eu extraí esse conceito, essa revelação, para nortear a nossa mensagem de hoje, para aprofundarmos e entendermos um pouco mais sobre o chamado de Deus e o nosso posicionamento. Eu quero falar com você hoje sobre amigos do noivo. Amigos do noivo. Somos amigos do noivo e a primeira chave que eu quero deixar no seu coração é: se importe com o reino. Se importe com o reino. Coloque o reino dentro de você. O contexto dessa palavra, desse versículo, está com Jesus explicando para os principais sacerdotes e fariseus sobre o reino de Deus. Está em Mateus capítulo 22, verso 1 em diante, mas no verso 2 ao 6 lemos: o reino dos céus é semelhante a um rei que preparou uma festa de casamento para o seu filho. Enviou os seus servos a chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos dizendo: digam aos convidados: eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois e animais de engorda já foram abatidos, e tudo está pronto. Venham para a festa. Mas os convidados não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. Outros, agarrando os servos do rei, os maltrataram e mataram. Existem alguns detalhes sobre essa explicação de Jesus que precisamos nos atentar. Vamos lá. Quando alguém faz uma festa, se prepara, organiza, gasta, pensa em quantas pessoas caberá ali naquele lugar e, com base nisso, começa a convidar as pessoas em uma lista de prioridades. Para quem está organizando, aquele dia é um dia importante. Ele não se preocupou com o que investiu na festa, se preocupou se os convidados serão bem recepcionados e servidos, e se tratando de uma festa de casamento, se preocupou se os noivos ficarão felizes e satisfeitos vendo ali os amigos que se importam com essa união. E a parábola de Jesus conta que os convidados não se importaram. Por isso não quiseram ir. A festa ficou vazia, a fartura de comida e os preparativos ali foram inúteis, porque algo só é celebrado se há outras pessoas para celebrar. Mas Jesus estava falando para aqueles que tinham o convite da festa, os principais sacerdotes e fariseus. O convite eram as Escrituras, a palavra de Deus. Eles conheciam as Escrituras, mas não viram que era de Jesus que elas sempre falavam. E o desinteresse aqui da parte daqueles que não foram na festa foi praticamente o reino como falta de prioridade. Veja que na história existia um rei, um filho a se casar e os convidados. Mas os convidados não se importaram com o convite do reino. Eles se importaram com seus próprios negócios, com seus campos, em outras palavras, com o seu dinheiro, com a sua fonte de lucro. O rei aqui representa Deus e a eternidade. A prioridade dos convidados que não foram à festa estava somente nesse mundo. Eu e você precisamos nos importar com as coisas do reino, com as coisas de Deus, com as coisas do céu. A palavra importar significa colocar para dentro. Quando você ama Deus e a sua causa, você coloca Ele dentro de você. E isso é o significado do amor. Como eu sempre digo, quando você ama algo, você coloca aquilo dentro de você. Você se importa com aquilo. Se você colocou o mundo dentro de você, a voz de Deus não terá valor para você. Mas se você ama verdadeiramente Deus, o mundo não tem voz dentro de você. Se importe com Deus e o seu reino. Coloque isso como prioridade na sua vida. Segunda chave que eu quero deixar no seu coração: a nossa dignidade está em entender o convite de Deus. A nossa dignidade está em entender o convite de Deus. E Jesus continua. Ele diz que o rei ficou furioso com aqueles que não foram, mandou seus servos convidarem outras pessoas, dizendo que aqueles primeiros não eram dignos. Está no verso 8 ao 10 que diz: então disse aos seus servos: a festa está pronta, mas os convidados não eram dignos. Vão, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem.
E saindo, aqueles servos pelas estradas reuniram todos os que encontraram maus e bons. E a sala do banquete ficou cheia de convidados. Como assim? Os convidados não eram dignos. Eles não foram. Eles não se importaram. Para eles, o reino ali não era prioridade. O que o rei queria não fazia sentido para eles. E todos nós temos prioridades. Mas a nossa dignidade está em entender o convite do reino. Está em convergir a nossa prioridade com a prioridade de Deus. Essa é a nossa dignidade. O rei é Deus. A prioridade dele tem que vir em primeiro lugar. E todos nós temos inúmeras coisas para resolver todos os dias. Vivemos dizendo que estamos sem tempo, que estamos corridos, que estamos na correria. Mas na verdade, a verdade é que só temos tempo para aquilo que consideramos importante para nós. Só temos tempo para o que consideramos como prioridade. Jesus deixou claro que aqueles que não se importaram, aqueles que não priorizaram a carta convite do rei, não eram dignos do reino. A nossa dignidade está então em entender a vontade do rei, em entender o que Deus está querendo falar, o que Deus está querendo fazer, não o que o nosso coração quer fazer. Às vezes nós não queremos perdoar, mas Deus quer que a gente perdoe. Às vezes nós não queremos amar, mas Deus quer que a gente ame. Às vezes não queremos ajudar, mas Deus quer que a gente ajude. Essa é a prioridade dele. Nós não somos dignos por nossas posses, nossos bens, ou quanto de dinheiro fazemos ou acumulamos. Nós somos dignos quando fazemos a vontade do Pai. Então priorize Deus. Coloque Ele em primeiro lugar. Não estou falando do ministério, de como você serve, não estou falando de homens, de igreja A, B ou C. Eu estou falando de Deus. Priorizar Deus e o seu reino. Viva uma vida com Deus. Leia a Bíblia, ore, consagre o seu dia ao Senhor. Estimule o seu espírito a andar queimando em Deus. Escute uma palavra que abra os seus olhos. Leia a Bíblia como ela de fato ela é, que são cartas que nos transferem a cultura do reino. Se aprofunde nela e esteja preparado para o convite do Pai. Terceira e última chave para encerrarmos. Não somos a noiva, somos o amigo do noivo. Mateus 22, verso 11 ao 14 diz, no final dessa parábola de Jesus, lemos, né? Mas quando o rei entrou para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe, amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? E ele ficou mudo. Então o rei ordenou aos serventes, amarrem os pés e as mãos dele e atirem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. O rei conseguiu o que queria. A festa estava cheia de convidados. Ele preparou aquele momento para isso, para celebrar. Mas havia alguém ali que não estava ornando com aquela celebração. E olhando para a mesa do banquete, notou um homem que não estava vestido de acordo com o ambiente. E ao perguntar àquele homem como ele entrou ali, sem as vestimentas adequadas, o convidado ficou mudo. O rei então coloca para fora e Jesus encerra a parábola com o versículo-chave, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Se por um lado, o dono da festa se prepara para receber os convidados, por outro, cada convidado se prepara para estar à altura daquela festa. As mulheres arrumam os cabelos, vestidos, os homens os ternos. As vestes nupciais aqui retratam a preparação que devemos ter para entrar na intimidade do reino, que nada mais é que a purificação, a santificação e principalmente a justiça, a justificação em Cristo. Eu não sei você, mas me ensinaram errado a vida toda que nós somos a noiva de Cristo, mas não é bem assim que a Bíblia traz. A noiva é a nova Jerusalém preparada por Deus para dar a Jesus em casamento. Nós somos os convidados desse encontro. Está na Bíblia, Apocalipse 21, verso 9 ao 10. Palavras que o próprio João descreveu ao ver a revelação do Apocalipse por meio de Jesus. Então veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo, venha, vou mostrar-lhe a noiva, a esposa do Cordeiro. E ele me levou no espírito a uma grande e elevada montanha e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Leia de novo
vou lhe mostrar a noiva, a esposa do Cordeiro. E ele me mostrou a cidade santa que descia do céu da parte de Deus. O anjo diz que vai mostrar a noiva, a esposa do Cordeiro, e mostra o quê? A cidade que descia do céu. Por quê? Porque é Deus quem prepara a noiva para o seu filho. Mas e nós seremos o quê? Os convidados dessa celebração. E as nossas vestes serão então os nossos atos de justiça. Apocalipse, um pouco antes, 19, verso 8 ao 9 diz: a ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo. Estava falando da noiva. Depois você lê. Resplandecente e puro. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então um anjo me disse: escreva, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são essas as verdadeiras palavras de Deus. Isso se casa à parábola que Jesus nos deixou. A nossa dignidade está em entender o convite do Rei, e a nossa permanência na eternidade está em viver de acordo com esse convite. Uma vida aqui na terra em coerência com o céu nos fará vestir as vestimentas corretas, o linho fino, resplandecente e puro que irá enfeitar o céu nas bodas do Cordeiro. E assim seremos dignos de estar lá, porque nós não somos a noiva, nós somos o amigo do noivo, como o próprio apóstolo João disse. Por isso, escolhido é quem entendeu o preço do chamado. Escolhido é quem entendeu e se preparou para a prioridade do reino. Os seus atos de justiça são linho fino que irá resplandecer naquele dia da noiva do Cordeiro. Quero orar pela sua casa, pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, obrigado pelo teu amor, pela tua graça, pela tua palavra, Deus, pela tua revelação. Eu intercedo por essa pessoa que me escuta, Pai, para que ela se importe com o teu reino, para que ela coloque o reino do Senhor dentro do coração dela, para que ela entenda que a nossa dignidade está em entender o teu convite dia após dia e fazer a tua vontade, Deus. Para que ela entenda que os atos de justiça são o linho fino dos santos, Deus, que nós precisamos estar uma vida coerente aqui nessa terra, de acordo com o teu convite, de acordo com a tua vontade, de acordo com o teu reino. Eu oro por essa pessoa que me escuta, para que ela de fato entenda, Deus, a tua vontade, para que ela tenha sensibilidade de ouvir a tua voz e se movimentar nessa terra, Pai, de acordo com a tua palavra, de acordo com a tua vontade. Encha ela da tua presença, Pai. Encha ela, Deus, da tua graça, do teu amor, da tua bondade, Deus. Abra as portas, Pai, que precisam ser abertas, Papai. Deus, traga graça, traga força, traga sabedoria, Pai, para que ela possa ter alegria no Senhor. Levante a luz do rosto dela, Pai. Enche ela da tua presença. Enche ela, Pai, da tua vontade, da tua palavra, para a honra e glória do teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Depois você medite nesses versículos, nessas passagens que lemos hoje, Mateus 22, Apocalipse 19, Apocalipse 21. Deixe Deus falar com você. Deixe Deus ministrar a revelação dele no seu coração. Envie para alguém, que eu tenho certeza que alguém vai ser abençoado também, em nome de Jesus. E eu termino te lembrando: desperta, tu que dormes, e Cristo te iluminará.